pegar lá e fazer exercício de move, né? Exercício do move. Para lembrar, exercício de move, lembra. O mais complicado, normalmente, que você vai encontrar no movimento uniformemente variado, é você decorar as equações. E para decorar as equações tem as frasezinhas, né? Tem os macetinhos. Então vamos neles, vamos a eles. A primeira aqui é a equação da posição variando com o tempo, né? Lembra, ó. Como é que você... Essa aqui é tranquila. Sou sozinho, mas você também. Mas agora tem 2 em cima e 2 embaixo. Tranquilo. Fica grande. Mas nem tudo que é grande é ruim. Vamos lá. Qual que é essa aqui? Vi você mais atento. Bonitinho. Ou então você pode falar, vovô e vovó ainda trabalham. Muito bonito, né? Como é que é? Fala forte aí. Bom, essa aqui é a equação de Turchet. Qualquer frase. Tem. Vi você mais 2 amigas no triângulo sexual. Vovô e vovó mais 2 amigas? Ô vovô, hein? Caixa cheia de viado. Ó, e essa aqui? Essa aqui tem que tomar cuidado com o carnaval. No triângulo sexual de traveco, vi você sobre 2. Cuidado, hein? No triângulo sexual de traveco, vi você sobre 2. 2 automóveis, 1 e 2, inicialmente trafegam lado a lado numa estrada reta. Em alguns instantes o carro um aumenta sua velocidade e simultaneamente o outro começa a frear, começa uma frenagem. Assim pode-se afirmar corretamente que, bom pessoal, a única coisa que a gente pode dizer aqui basicamente é que a aceleração do corpo 1 ou do carro 1, ela é positiva. Por que positiva? Porque ele aumenta de velocidade, tá bom? E a aceleração do carro 2 é negativa porque ele freia, tá? Adotando como referencial positivo o valor para onde a velocidade aumenta, tá? Continuando. O que a gente pode afirmar? Letra A. A aceleração do carro 1 é diferente de 0? É. E a do carro 2 é 0? Não. Ela é menor do que 0. Ela é negativa. Então, errado. Letra A. Letra B. A aceleração do carro 1 é 0 e do carro 2 é diferente de 0. Errado de novo. Sim. As acelerações dos 2 carros são diferentes de 0. Positivo. São. Letra D. As acelerações dos 2 carros são iguais a 0. Não. A única alternativa é a letra C mesmo. Tá? Bem, falar que ela é positiva ou negativa, isso aqui é o seguinte, eu estou adotando como positivo o movimento, sei lá, estou imaginando os 2 carros andando para frente, estou falando assim, ó, para frente é positivo. E aí é por isso que eu posso adotar isso, como aceleração, tá? Um sinal para ela. Segunda questão. Uma partícula efetuando um movimento retilíneo desloca-se segundo a equação. S é igual a menos 2t, aqui eu esqueci, ó, menos 2, menos 4t, mais 2t quadrado, onde S é medida em metro e o tempo em segundo. Quer dizer, todas as unidades aqui estão no sistema internacional. Tranquilo? Sistema internacional de unidades. Determine a velocidade escalar média em metros por segundo dessa partícula entre os instantes 0 e 4 segundos. Então, ó, eu quero a velocidade média. Eu quero a velocidade média, tá? Quando t é igual a 0 e o t
é igual a 4 segundos. Na verdade, a gente pode colocar o T0, né? No instante inicial. Bom, antes da gente fazer isso, vamos dar uma explorada na questão. Vou repetir aqui, ó, S é igual a menos 2, menos 4t, mais 2t quadrado. Bom, o que a gente pode tirar? Bom, essa aqui é a função da posição. Eu posso escrever, então, a equação horária do move, embaixo dela, e a gente tirar essas constantes, né? Por comparação, facinho. Ó, a equação do move é sou, sozinho, mais você também, mas agora tem 2 em cima e 2 embaixo. Galera, dá uma errada muito grande ali no da aceleração, tá? Então vem, quanto que é a posição inicial? Não pode esquecer o sinal, né? Então S0 vale menos 2 o quê? Menos 2 o quê? Metros. Posição em metros, perfeito. Antes da origem. Ele começou antes da origem. A velocidade inicial? Menos Menos 4 menos metros por 4. segundo. Menos 4 metros por segundo. Agora, quem é que multiplica o t quadrado? Aqui na equação de cima é o 2. Na equação de baixo não é só a aceleração, é a aceleração sobre 2. Então, ó, A sobre 2 é igual a 2. Então é 4. Ah, beleza. Não, é 4. Se A sobre 2 é igual a 2, então a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. O que a gente pode fazer uma análise desse movimento? Ele começa num lugar negativo, antes do referencial, andando para frente ou para trás? Para trás. Para trás. Só que a aceleração dele é positiva, quer dizer, a aceleração dele é para frente. Então, inicialmente, esse cara está freando, ele está diminuindo a velocidade. Na verdade, ele está aumentando a velocidade, mas sair de menos 4 e ir para 0, ele está andando cada vez mais devagar. Depois, ele inverte o sentido do movimento dele e começa a andar para frente. Tá certo? Então, é um movimento que começa inicialmente para trás, depois ele vai para frente. Isso aqui é um tipo de análise que você tem que saber fazer. Por quê? Ele começa com a velocidade negativa e a aceleração é positiva. Tá certo? Então, nos primeiros instantes, o movimento é retardado. Por quê? Porque a velocidade e a aceleração são sinais trocados. Depois, quando elas começam a ter o mesmo sinal, aí o movimento passa a ser acelerado. Mas não é isso que é a questão quer. A questão quer quanto que é a velocidade média entre 0 e 4 segundos. Pessoal, para descobrir a velocidade média, a gente precisa da distância e do tempo. O intervalo de tempo já está dado, né? De 0 a 4 segundos, são 4 segundos. O que a gente precisa descobrir é o deslocamento. Bacana? Bom, como é que a gente pode descobrir esse deslocamento? Resolvendo a equação lá. Qual a equação? Jogando na A equação. primeira, né? Ah, substituindo. Não, só aqui deu no exercício, não? Ah, então, substituindo 4 Sim. aqui. Jogando 4. Bom, na hora que eu substituir o 4 aqui na equação, vai ficar assim, ó. S do instante 4 vai ser igual a menos 2, menos 4 vezes 4. vezes 4, né? Aí eu tenho. Certo. Mais 2 vezes 4 ao quadrado. Correto. Beleza? Então, o S do instante 4 vai ser igual a menos 2, menos 16, mais 2 vezes 16. Então, a posição do instante 4, menos 18, Mais 32. mais 32. 14. A posição do instante 4 são 14 metros. Beleza. Bom, e qual é a posição no instante 0? A posição no instante 0 não é a posição inicial. É menos 2. Menos 2 metros. Se a posição no instante 4 é 14, a posição no instante 0 é menos 2, quanto que é o delta S?
final menos o inicial. 16. Vai dar 16 metros. Beleza. A velocidade média vai ser ΔS sobre ΔT. A velocidade média vai ser igual a 16 dividido por 4, né? ΔT é 4. Então a velocidade média são 4 metros. No jogo do Brasil contra o Noruega, o Tiratema mostrou que o atacante Roberto Carlos chutou a bola diretamente contra o goleiro do time adversário. A bola atingiu o goleiro com velocidade de 108 km por hora. Essa é a velocidade inicial da bola ao bater na mão do goleiro. 108 km por hora. Lembra que a gente não gosta muito da unidade quilômetro por hora, a gente prefere passar para metro por segundo. Como é que passa? 3,6. Divide, né? Por 3,6, isso dá 30 metros por segundo. Bem, e esse conseguiu imobilizá-la. Então, no instante que a bola bateu na mão dele, ela Bichão, né? parou, ou seja, a velocidade final é 0, tá? E este conseguiu em 0,1 segundos, quer dizer, o intervalo de tempo é 0,1 segundos. Com esse movimento de recuo, com o movimento de recuo dos braços, o módulo da aceleração média da bola durante a ação do goleiro foi em metros por segundo ao quadrado. Primeiro tem que pedir um módulo. A gente sabe que essa aceleração vai dar um número negativo, né? Porque começa com 30 e termina com 0. A velocidade diminui. E o ΔT 0,1. A gente pode jogar direto na definição de aceleração, né? Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Então pronto. A aceleração média vai ser igual. Quanto que é o nosso ΔV? Final menos inicial. 0 menos 30. Dividido pelo ΔT, 0,1. Então tá, se eu ficar menos 30 dividido por 0,1, aceleração média, menos 30 dividido por 0,1, aceleração média vai ser igual a menos 300 metros por segundo ao absurdo, né? Bom, o módulo 300 metros por segundo. Não apaga. Demora, hein? Eu fico mais tempo esperando vocês copiar do que resolvendo. Um barco se movimentava com velocidade de 18 km por hora. Teve seu motor desligado e antes de parar completamente, deslocou por 50 metros sobre as águas tranquilas de um rio que navegava. Bom, então, tira os dados. A velocidade inicial do barco, 18 km por hora. 18 km por hora. Final Quanto que é isso em metros por segundo? 18, 3, 6. Dá 5, né? Sim. 5 metros por segundo. Tá. Teve seu motor desligado e antes de parar completamente deslocou por 50 metros. Então, peraí. Ele andou 50 metros. Depois que andou 50 metros, sua velocidade foi para 0. O módulo da intensidade da aceleração causada por essa força de resistência da água em metros por segundo ao quadrado foi. Bom, nós vamos supor que a força que a água foi fazendo no barco para poder parar foi uma força constante, então gerou uma aceleração também constante. O exercício não escreveu isso, mas precisa, tá? Nós vamos supor que isso aqui é um movimento uniformemente variável, tá? Bom, eu quero descobrir a aceleração. Aqui eu vou ter que utilizar a equação de Torricelli, que é um que tem a aceleração, mas que não precisa do tempo. Bem, então vai, a velocidade final é 0,
Velocidade inicial é 5. Não precisa levar ao quadrado aqui não, né? 0 ao quadrado. 5 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração aqui eu quero. E o ΔS, 50. Muito bem. Então vai ficar 0. 5 ao quadrado, 25. Mais 2 vezes 50, 100. Vezes A. Como é que você soma dois números e dá 0? Tem que ser um Se negativo for e outro positivo, positivo, né? negativo e eles Tem que ser. seriam numericamente iguais. Então, 100A, 100 vezes A é igual a menos 25. Então, A vai ser igual a menos 25 dividido por 100. E aí anda duas. Vai dar Zero, menos 0. a aceleração, vai ser igual a menos 0,25 metros por segundo ao quadrado. O móvel percorre um movimento retilíneo com velocidade escalar variando com o tempo, conforme o gráfico. E pode-se afirmar, então, antes da gente ler as alternativas, o gráfico velocidade de divisão do tempo é uma reta crescente. Então, é um movimento uniformemente Variável. Se é um movimento uniformemente variado, a gente pode tirar algumas coisas aqui até o instante que a gente pediu para nós, de 0 a 2 segundos. Aceleração de Primeira coisa, né? Quanto que vale a aceleração desse móvel? Isso aqui é importante você saber, olhar para o gráfico e conseguir calcular. Maior. Para você pensar, ó, ela é positiva, Certo. a reta é crescente, Ascendente. mas ó, começa a 10 metros por segundo a sua velocidade. No instante 2 ela está a 20. Quanto que ela mudou? Então de 20 para 10 ela variou 10 metros por segundo. Em quantos segundos? 2 segundos. Então ela variou 5 metros por segundo a cada segundo. Metro por segundo ao quadrado. Tem que tirar. Tem que saber fazer isso. Só de olhar para o gráfico. Tá? Outra coisa que a gente pode tirar é a distância. Né? Para eu calcular a distância ou o deslocamento que esse móvel teve, eu calculo quem? A área. Esse ΔS vai ser igual. Base maior do trapézio, 20. Mais base menor do trapézio, 10. Vezes a altura, É 2. 2. Dividido por 2. Corta os dois. Ó. Cortam esse 2 com esse 2, 30 metros, né? Então, tá aí. O deslocamento, 30 metros. Bom, com esses dois dados a gente consegue responder a questão. Só o primeiro já dá. Bom, a aceleração escalar do móvel é nula. Não, é um movimento uniformemente variável. A aceleração escalar do móvel é constante. A velocidade não. A velocidade escalar, não. C. A aceleração escalar do móvel constante vale 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, alternativa C. O móvel percorre 60 metros em 2 segundos. Não, ele percorre 30. E a velocidade média do móvel de 0 a 2 são 5 metros por segundo. A velocidade média do móvel é ΔS sobre ΔT de 0 a 2. Então a velocidade média vai ser de 0 a 2, o deslocamento é 30. O intervalo de tempo são 2 segundos. Então a velocidade média são 15 metros por segundo. Então, é só a alternativa C mesmo. 50.